Oi, gente. Hoje é dia 5 de agosto de 2021. E anteontem, dia 3 de agosto, nós fizemos uma live onde o tema era como o ego prejudica os relacionamentos. Por conta do horário, eu acabei deixando algumas perguntas de fora, porque estava estourando tudo. Foi muito longa. E aí eu me comprometi a fazer um vídeo, ou me comprometi de alguma forma a responder as questões que ficaram pendentes. E esse vídeo é exatamente para isso. Também no final desse vídeo, eu vou fazer um desfecho que eu não falei na live, ok? Muito bem, as questões. Uma das questões que, embora eu tenha respondido, eu não fui muito claro, então eu resolvi voltar para falar sobre isso. Uma aluna nossa, que eu conheço, inclusive, que ela tem um nickname de Anônima, ela escreveu assim: Dalton, como é o tipo 1 na conquista? Provavelmente ela está falando dos rituais de sedução, essas coisas assim. Ele costuma demonstrar interesse ou fica na defensiva tentando observar primeiro o outro. Na hora eu respondi assim, meio. Não, ele é um cara de ir para cima, sim. Não é uma pessoa introvertida. Era nesse sentido. Mas está incompleto. E eu queria aproveitar e esclarecer melhor essa questão. O tipo 1 de personalidade, ele tem uma tendência a se sentir atraído por pessoas que são mais livres, mais flexíveis, justamente porque é aquilo que ele gostaria, no fundo, de ser e ele não consegue. Então ele se sente atraído por essas pessoas mais soltas, mais livres, menos compromissadas. Tem uma certa atração. No entanto, o tipo 1 de personalidade nem se imagina ao lado de uma pessoa assim, porque ele é quadradinho, com regras, é aquele cara que quer fazer tudo certo, lembra? Então, respondendo melhor a questão da anônima, o tipo 1 de personalidade ele observa assim. Ele se sente atraído por pessoas diferentes dele, sobretudo essas que são mais livres e flexíveis. E justamente por isso é que ele observa para não se machucar, para não criar algum tipo de constrangimento para o outro e para ele. Então ele observa assim. Ele observa se a pessoa tem mais ou menos os mesmos valores do que ele, se a pessoa, vamos dizer, é mais assentada, mais centrada, ou seja, ele sabe da dificuldade que ele tem com ele mesmo e a dificuldade que ele encontraria com uma pessoa que fosse muito diferente dele. Então ele observa assim primeiro, viu, Anônima? Desculpa a minha resposta incompleta na live de anteontem. Prosseguindo aqui nos comentários, o Gabriel Schumacher, ele disse assim, ele fez uma pergunta, Dalton, é possível um tipo 3 se confundir com um 5 e vice-versa? A resposta é não. Essa pergunta eu não respondi na live. A resposta é não. Por quê? Um tipo 3, ele está ligado no que está do lado de fora, não do lado de dentro. Ele é um cara que está preocupado em mostrar o valor para a sociedade, para as pessoas. Tudo que ele faz tem a ver com a propaganda de si mesmo, com o marketing de si mesmo. Então ele está o tempo todo de olho no sucesso e o sucesso está lá fora, porque obtendo o sucesso ele vai conseguir impressionar as pessoas que estão lá fora, porque ele quer a admiração delas, ele quer que as pessoas o reconheçam como uma pessoa valorosa, sobretudo. O tipo 5 de personalidade é o contrário. Ele está o tempo todo do lado de dentro. Ele está fora do mundo. Ele se afasta, ele se isola, porque ele tem receio do que está lá fora. Então, um cara muito compenetrado, silencioso, às vezes invisível para as pessoas. Então, esse tipo 5 de personalidade acaba sendo quase que uma antítese do tipo 3. Porque tudo que ele faz é para ele mesmo, para ele aprender, para ele saber como as coisas funcionam. Diferentemente do tipo 3, que quer aprender para mostrar. E o tipo 5, ele quer aprender para saber como lidar com o mundo lá fora. Não para mostrar para as pessoas. Ele está afastado do mundo. O tipo 3 é o contrário, ele vai para o mundo. Por isso que os tipo 3 de personalidade têm dificuldades nos seus relacionamentos românticos, porque ele está de olho
do lado de fora o tempo todo. E o tipo 5 tem também dificuldade com seus relacionamentos românticos, porque ele está muito dentro dele e muito menos com o parceiro. De qualquer forma, com esses tipos de comportamento, de visão, de motivação e inclusive de medos, o tipo 3 tem medo das pessoas não reconhecerem o seu valor e o tipo 5 tem medo de se estrepar lá fora, de ser considerado um tolo. É muito difícil se confundir um 3 com um 5 e vice-versa, como diz aqui o Gabriel, ok? Continuando, a Márcia Reis, ela fez aqui um comentário dizendo que ela é um tipo 2 e disse assim, e com um parceiro tipo 5 é difícil, né? Foi assim que ela escreveu, vocês estão vendo aí. Eu sempre bato na mesma tecla. Quando a gente pensa em compatibilidade, o que significa compatibilidade? Eu sou assim e você é assim, aí a gente vai e se encaixa. Mas você se encaixa na falta ou se encaixa naquilo que é parecido? O que você chama de compatibilidade? Compatibilidade significa, em última análise, eu sou do jeito que sou e você é do jeito que é. Nós somos compatíveis um com o outro? Ninguém mexe em nada. Lembra das ideias fixas que eu falei lá na live? Entrar num relacionamento com as ideias fixas do ego. Ou seja, eu sou assim e você é assim. Somos compatíveis? Ambos com as ideias fixas. Quando isso acontece, você se mantém fixamente com as ideias rígidas do ego, impondo isso a você mesmo, porque o ego diz, você vai ser feliz se você atender às minhas necessidades. Essas coisas não funcionam. Então as pessoas olham a questão da compatibilidade, olhando como é um e como é o outro, e falam, será que isso daqui é compatível? Ninguém se mexe, ninguém ganha consciência de nada, de como ele funciona, como o outro funciona, só se pensa em si mesmo quando fala em compatibilidade. Deu para entender? Compatibilidade significa, eu sou assim e não mexo em nada, você é assim e não mexe em nada. Será que é cabível a gente estar junto? Deu para entender? Então, um 2 e um 5, quando você olha como é um 2 e como é um 5, aparentemente não dá certo. Assim como um 7 com um 5, assim como um 8 com um 1, né? Parece, nossa, essa turma vai trombar, bater de frente o tempo todo. Na realidade, a princípio, quando você olha, todos os tipos têm dificuldade se eles se mantiverem no perfil da sua personalidade, na rigidez da sua personalidade. Aí você olha assim, mas um 2 que se doa não é legal para um 8 que quer que o obedeçam? Aparentemente há compatibilidade, né? O 2 se dedica ao 8 e o 8 controla o 2. Ok, só que você esquece que, por exemplo, com o tempo, o tipo 8, que respeita as pessoas que o desafiam, tem do lado dele uma pessoa que só o apoia, só se dedica a ele, vai se anulando, se anulando, se anulando, e quando ele olha para o lado, ele fala, bom, eu tenho uma pessoa obediente, uma pessoa que não sai do meu lado, no entanto, ela não parece uma pessoa, porque parece que eu estou sozinho o tempo todo, não tem nem diálogo aqui, né? Tudo é anuente. Então, ele começa a perder o respeito, porque não há nenhum tipo de desafio que esse tipo 2 traz para o 8. Então, aquela aparente compatibilidade é um desastre. Entendeu? Então, não pensa assim, é difícil 2 com 5, 5 com 7, 2 com 8. Enfim, não pensa assim. Pensa que as pessoas têm que entrar num relacionamento conhecendo bem a si mesmas e conhecendo bem ao outro, e vice-versa. Porque aí ganha-se consciência e você começa a entender como você funciona, como o outro funciona e vice-versa, e as pessoas começam a se ajustar. Ok? Muito bem. Continuando, aí houve uma troca de comentários entre o Magno Abreu e a Anônima. Eu cheguei até a comentar alguma coisa na live, que ele disse que era um tipo 1 e terminou um relacionamento de 1 ano e meio com uma moça tipo 9 que o fez surtar várias vezes.
né? Inclusive a Anônima, que é casada com o tipo 9, ela disse assim, puxa, mas o 9 sempre quer paz, como é que ele te fez surtar? Eu vou meter a colher nessa conversa. A questão básica aqui é, como é que um 9 é capaz de surtar um tipo 1? Um 9 é capaz de surtar um tipo 1, não porque ele quer fazer o tipo 1 surtar, mas o tipo 1 surta quando ele quer, eventualmente, que o tipo 9 siga determinadas regras ou faça determinada coisa conforme ele quer. Enfim, de uma maneira geral, o tipo 1, ele quer as coisas do jeito dele. E o 9 não é um cara, ou não é uma pessoa, nesse caso uma moça, que gosta de pressão. Então, provavelmente, o que acontece é que o tipo 1 impôs algo da sua personalidade e o tipo 9 não aceitou essa imposição. Como ele não bate de frente, ele não aceita confrontos, provavelmente ele se tornou um agressivo, um passivo agressivo. O que quer dizer isso aí? O tipo 1 fala assim, olha, faz esse negócio desse jeito, tá? Aí a moça tipo 9 diz, ok, e não faz. Olha, o tipo 1, o Magno Abreu aqui. Olha, me liga às 5 horas da tarde, ok? Como ele está constrangido com o Magno, a moça chega às 5 horas, ela não liga, e ele fica louco, ele surta. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, né, Magno, se você estiver assistindo. Mas você faz um tipo 1 surtar quando você, um 9, por exemplo, é um passivo agressivo, nesse sentido, entendeu? Inclusive, continuando a conversa do Magno com a Anônima aqui, ele disse que por inúmeras vezes a esposa dele, quando eles estavam com amigos e familiares dela, ela dificilmente me incluía nos assuntos. E ele ficava irritadíssimo com isso. Se você começar a entender o Enneagrama da personalidade e observar bem como funcionam esses tipos, talvez, Magno, você encontre o seguinte na moça 9, que é agora uma ex, lamento. Mas provavelmente ela imaginava que você, dentro de determinados assuntos, em determinadas rodas, poderia gerar algum tipo de conflito com ela por divergência de opiniões, porque ela conhecia você, talvez. Então, ao não incluí-lo nos assuntos, deve haver algum motivo. E não é simplesmente uma retaliação, mas talvez porque você pense muito diferente e pode gerar algum tipo de confronto ou conflito, coisa que é abominada pelo tipo 9. Ok? A Anônima, inclusive, ela comentou: meu marido é um tipo 9 e faz isso comigo também. Às vezes parece meio avoado também, às vezes não percebe o que fazer, não sabe o que fazer. Talvez a Anônima é um tipo 4, gente. E o marido é um tipo 9. Então, às vezes, ele não sabe o que fazer porque nem sempre é possível compreender o tipo 4. Ele talvez não faça isso por mal, imagino eu, mas trazer para um ambiente de uma conversa um tipo 4 que tem uma visão completamente diferente pode gerar algum tipo de atrito, eventualmente até com o que o tipo 9 esteja falando. E ele não quer o atrito. É isso. Será que não é isso? O Magno Abel continua. Tinha momentos que quando eu entrava na cena com os meus assuntos, ó, são assuntos dele, dava uns 5 minutos nela e ela saía, que é típico do tipo 9. E ele se sentia desolado. É típico do tipo 9. Ele entrava com os assuntos, se o 9 não concordava, provavelmente ele saía fora. Ele desviava o assunto, que é uma coisa muito típica do 9. Ele vira as costas. Mas não é por rejeição, é para evitar o confronto. E o tipo 1, o Magno, talvez quisesse que ela permanecesse ali. Mas ela não queria permanecer para evitar qualquer tipo de confronto. As coisas sempre são mais fundo do que a gente enxerga. Eu não estou dizendo que é isso que aconteceu. Mas isso pode ser a razão pela qual faz você surtar, né, Magno? E a Anônima, inclusive, complementa que ela se sente rejeitada quando o marido faz isso. Mas talvez não é para rejeitar você, para excluir você. Talvez seja para evitar o confronto. Até porque tem coisas que ele não compreende em você. E se ele te perguntar, talvez ele ouça coisas que não são cabíveis naquele momento, naquele ambiente. Não sei. Eu não estou defendendo ninguém, ok? E a Anônima conclui que os 9 são muito superficiais nos relacionamentos. Eu diria que eles não são, Anônima.
o que eles têm é dificuldade de colocar o seu posicionamento, porque se ele colocar o posicionamento, ele vai arrumar uma encrenca. E um tipo 4 espera do seu parceiro que ele seja profundo tal como ele. E ele tem medo de fazer isso, como eu disse inclusive na live, e gerar uma confusão e ainda se sentir culpado. Na live eu falo muito sobre culpa do parceiro junto com o tipo 4. E ainda por fim aqui o Magno Abreu diz assim: por inúmeras vezes eu percebia que combinava coisas com meus amigos e familiares, depois ela avisava. Aqui eu não sei o que eu poderia dizer, mas o comentário mais sério aqui é o da Anônima, que diz que parece que ele não está nem aí. Ele está. A reação dele é que parece que ele não está nem aí, ok? Agora uma questão da Luciana Serafim, que eu não respondi. Ela disse: Dalto, como o tipo 9 pode se abrir para o amor, então? Para se curar? Eu estou fazendo o seu curso, me identifico com o tipo 9 até então, mas ainda não concluí o curso, ou seja, não chegou à conclusão definitiva. Como o 9 pode se abrir para o amor para se curar? Houve um comentário abaixo, como eu não respondi a questão, o Paulo Henrique disse que ele tinha visto em outras lives que ela precisa acessar a raiva dela e parar de se distrair, se narcotizar. Que a raiva e o amor, embora não pareçam, são sentimentos muito próximos. Esse foi o comentário do Paulo Henrique. Eu não discuto o comentário dele, ajudou, tanto é que a Luciana está dizendo que valeu pela resposta e tudo mais. E ela diz que a dificuldade dela é não conseguir sentir raiva. Ou, na verdade, expressar a raiva. E quando eu expresso, eu fico bem, mas depois eu fico mal. E logo trago a paz de volta. A questão é assim. Um tipo 9 se abrir para as coisas depende muito de como ele imagina que seja a reação das pessoas à sua abertura. Um tipo 9 equilibrado, em integração, para quem estuda o Enneagrama, faz o curso, sabe o que eu estou falando, ele vai agir sim em interesse próprio, mas ele não desconsidera as pessoas. No entanto, ele age. Senta todo mundo, conversa, fala: eu vou tomar a seguinte posição, quero ouvir de vocês, porque ele é um diplomata, um moderado, uma pessoa muito sensata, vamos dizer assim, quando ele age em benefício próprio. E ele quer saber o que os outros acham a respeito. Se aquilo o convencer de que ele está fazendo alguma coisa muito errada, ele pode recuar. Mas se as pessoas reclamam por conta de suas próprias personalidades, porque não querem a mudança, porque deixa do jeito que está, você era assim e está muito bom assim, né? Você era um cara meio invisível, você era um cara assim que estava tudo bem para você e agora não está, não estou gostando, volta para aquela posição. Quando ele está evoluindo, ele diz: isso não é efeito colateral do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para mim e não estou prejudicando vocês. Vocês é que querem que eu volte à situação de apatia de antes. Então ele vai lá e faz. Ok? Então, se abrir para o amor, o tipo 9, ele vai de encontro aos seus próprios interesses quando ele está em evolução. Quando ele está na média, vamos dizer assim, ele pondera, ele é um cara que põe o pé no relacionamento, um deles, e fica com o outro fora. Porque ele é assim, um pé na terra, um pé na lua. Um pé na terra, um pé na lua. Você pensa que ele está ali, às vezes ele está. Você pensa que ele está ali, às vezes, mas ele não está, só está fisicamente. Quando ele se sente constrangido com alguma coisa, ele recua mais. Claro, é difícil explodir. A Luciana diz que explode e ela fica bem na hora, aliviada, depois ela fica mal e volta à situação anterior. Ok, eu entendo. Mas o processo de cura, entre aspas, a apatia e a procrastinação do tipo 9 nos relacionamentos é ele integrar-se, ou seja, ele avançar na direção daquilo que ele quer. Não impor, mas aquilo que ele deseja, que ele necessita. Porque ele fica suprimindo tudo isso nos relacionamentos. Por isso um pé dele fica na terra, fazendo a diplomacia, e o outro fica na lua, imaginando como seria bom. Quando ele resolve colocar em prática, agir, ser um cara diligente, que é um grande defeito
que ele não é do tipo 9, parar de procrastinar a si mesmo, quando ele vai agir, o que acontece? Ele repercute no ambiente. E as pessoas não sabem o que está acontecendo. E aí, às vezes, até ficam atemorizadas, mas na verdade ele está fazendo algo para si mesmo, como todo mundo no ambiente está fazendo. O que acontece é que as pessoas estão acostumadas com um jeito, e um belo dia você começa a mudar o seu jeito, e elas ficam imaginando o que está acontecendo com você, e como era mais confortável para elas, a sua previsibilidade, elas dizem, puxa, volta à situação anterior. Ah, mas antes eu procrastinava a minha vida. Ah, mas fica lá, é mais fácil para mim lidar com você. Entendeu? Então, a cura para o tipo 9 é agir. Agir em seu benefício. E quando ele está num relacionamento, se ele quiser, é colocar o segundo pé dele, que está na Lua, na Terra, junto com o primeiro. Ou tirar o único pé que está na Terra e voar para longe. Ok? É mais ou menos isso. Bom, por fim, eu vou dar um desfecho que eu não dei na live. O que eu quero dizer com essa live quando o ego prejudica os nossos relacionamentos? Guardem o que eu vou dizer, se possível. Se você estiver disposto a dar mais do que receber num relacionamento, a perspectiva desse relacionamento é boa. Mas eu não estou falando só para você, tá? Estou falando para os dois. Olha só, se você estiver disposto a dar mais do que receber num relacionamento, a perspectiva é boa. Imagina os dois fazendo isso. Ou seja, se eu tiver que traduzir mais isso ainda, se você estiver disposto a conscientemente não permitir que o ego tome conta desse relacionamento com aquelas ideias fixas que eu falei na live, a perspectiva é boa. Em outras palavras ainda, se você entrar num relacionamento menos impositivo, menos mesquinho, se você entrar num relacionamento menos invejoso, menos dono da verdade, menos controlador, menos orgulhoso, menos carente, menos medroso, menos malicioso, desconfiado. Ou seja, se você entrar num relacionamento sendo mais confiante, mais livre dos pesos, das cobranças da sua própria personalidade, mais leve, mais desapegado com as suas coisas, com as suas convicções, que você nunca as questiona, mais flexível, mais sereno, mais autêntico, mais compromissado, mais seguro, mais corajoso e mais puro. Puro, que eu digo, é no sentido de inocente. Se você pegar esses adjetivos todos que eu falei no final, eles estão todos lá na nossa essência, por trás da nossa personalidade. Isso está aí. E quando você usa da sua segurança, da sua coragem, você não tem medo de nada. Quando você é leve, você não impõe nada. Imagina duas pessoas assim. Quando você é autêntico, você não tem do que se proteger. Ah, mas quando eu sou inocente, as pessoas vão me chamar de bobinho. Quando eu falo inocência, é pureza. E pureza não significa ser bobo. Quando eu digo inocente, é não deixar aquelas coisas todas ruins, como ciúmes, como inveja, como a imposição, a obediência, essas coisas todas que estão dentro do ego, atrapalhar o relacionamento. Por que você precisa que o seu parceiro seja obediente a você? Não precisa. Por que você precisa que o seu parceiro supra a sua carência? Quem tem que suprir sua carência é você, não é ele. Entendeu? Então, ser mais puro, mais inocente, mais leve nos relacionamentos é a essência entrando neles. E aí é que está o sentimento. Porque na live, praticamente, eu não falei sobre amor, sobre paixão, sobre gostar muito de uma pessoa, sabe? Eu não estou falando de sentimentos, eu estou falando de comportamento, sentimento e pensamento da personalidade. Tudo que eu falei lá não tem a ver com a essência dos sentimentos, os sentimentos que surgem da nossa essência.
da nossa essência. E se você entrar desse jeito que eu te falei por último aí, a perspectiva é muito boa. Enfim, gente, qualquer dúvida, registra nos comentários que eu respondo também para vocês. Desculpem não ter respondido tudo a tempo na terça-feira, mas acho que eu passei a régua agora, ok? Um abração, tchau!